Boa tarde, pessoal. Eh, Vamos lá dar a sequência a mais uma nossa aula de algoritmos e estrutura de dados. O assunto de hoje é lista duplamente encadeada e aqui é a professora Juliana. Bom, a lista duplamente encadeada é um tipo especial de lista encadeada, ou seja, ela é uma lista encadeada, só que em vez de da gente ter apenas o ponteiro que indica o endereço da célula seguinte, a gente tem que cada célula tem o endereço da célula seguinte e da célula anterior da lista, certo? Ela é uma lista linear que tem em cada célula dois ponteiros. Então, aqui, ó, cada célula da lista duplamente cadeada possui um item da lista e dois campos do tipo ponteiro. Um responsável em indicar o endereço da célula seguinte da lista e o outro responsável em indicar o endereço da célula anterior da lista. Então, aqui está o desenho da nossa lista. A gente tem a célula armazena o elemento da lista, que no caso aqui é o x1, e ela tem o endereço da célula seguinte, que é o endereço da célula x2, e o endereço da célula anterior, que no caso aqui é o endereço da célula cabeça, certo? A lista, que é a estrutura da lista, continua sendo dois ponteiros. O primeiro que mostra o endereço da célula cabeça e o último que mostra o endereço da última célula da lista, certo? Então, esse é o nosso desenho e a gente tem que implementar o nosso código para a gente ter uma estrutura dessa forma. Então, aqui está a nossa estrutura. O que é a minha célula? A minha célula é um item que é inteiro, no caso aqui a gente está implementando uma lista de inteiros, mas a gente pode ter uma lista de qualquer tipo de coisa, né? Uma lista de pessoas, uma lista de carros, uma lista de livros, uma lista de produtos, né? É só a gente definir o item. Se a gente quiser utilizar um outro tipo, a gente definiu o item antes da célula. O ant, que é um ponteiro para a célula, e o prox, que é um ponteiro para a célula. Isso aqui é meu tipo célula. E a lista, o que, que ela é? É o primeiro, que é um ponteiro para a célula, e o último, que é um ponteiro para a célula, certo? Então, aqui no meu desenho, eu tenho a minha célula, eu tenho o item, eu tenho o ant e eu tenho o prox. Isso tudo é a minha célula, certo? Então, vamos lá. Bom, uma vez que a gente definiu a estrutura, a gente tem que definir as operações que a gente vai implementar para manipular essa estrutura. Eu coloquei aqui 5 operações básicas, mas nada impede que a gente coloque outras operações na nossa lista. Eu coloquei o inicializa, que recebe o ponteiro para uma lista e faz a lista ficar vazia, né? O que, que ela basicamente faz? Ela cria a célula cabeça e faz o primeiro e o último apontarem para ela. A vazia, ela recebe o ponteiro de uma lista e ela testa se a lista está vazia ou não, retorna verdadeiro se a lista está vazia e falso caso contrário. A insere, que recebe um item da lista, o X, no caso que eu chamei de X, e um ponteiro para a lista, o que, que ela faz? Ela insere esse item X após o último item da lista, após a última célula que está na lista. Esse item aí pode ser de qualquer tipo, né? Se a gente estiver implementando uma lista de outras coisas aí, no caso. Então, a gente só tem que definir, mudar esse tipo aqui, se a gente quiser fazer uma lista de outro tipo de dado. A operação retira, ela recebe o ponteiro para a célula que vai ser excluída, a lista de onde essa célula vai ser incluída, e o X aqui, que é um parâmetro que guarda o elemento que vai ser retirado da lista, certo? E a última operação que eu coloquei, ficou faltando aqui, gente, mas tem a operação imprime também que eu implementei, certo? Bom, aqui a gente já começa com a implementação das operações.
aqui a gente tem a operação inicializa. O que ela recebe? O ponteiro para uma lista. Então, aqui eu estou considerando que ela já recebeu esse primeiro e esse último aqui, que são dois ponteiros que inicialmente não estão apontando para lugar nenhum, ok? Primeiro comando, o que ele faz? Ele cria uma célula e faz o primeiro apontar para ela. Então, criou uma célula e fez o primeiro, o ponteiro primeiro recebeu o endereço dela. Depois, o que ele faz? O último recebe o primeiro, então o último aponta para o mesmo lugar que o primeiro está apontando. Depois ele faz o ante receber null e, por último, o prox receber null. Então, aqui está a implementação da nossa operação inicializa, que recebe uma lista e faz essa lista ficar vazia, criando a célula cabeça e fazendo os ponteiros da lista apontarem para ela. A vazia, ela recebe uma lista e ela retorna 1 se a lista está vazia e falso caso contrário. É só para testar mesmo se a lista está vazia. Aqui não teria necessidade da lista ser passada por referência, mas em todas as minhas implementações, todas as vezes que eu passo a lista, eu passo por referência para facilitar aí, para vocês não confundirem, certo? A insere, ela recebe o item que vai ser inserido e a lista onde ele vai ser inserido. O ponteiro para essa lista, no caso. Então, vamos considerar aqui que a gente recebeu uma lista vazia. Então, a gente tem essa situação aqui. Uma lista que tem o primeiro e o último apontando para a célula cabeça. Bom, então vamos lá executar essa operação aqui. Primeira operação, a gente cria uma célula e o prox do último aponta para ela, certo? Depois, o que a gente tem que fazer? Atualizar o ponteiro antes da lista que a gente acabou de criar. Então, esse campo aqui, ó, tem que apontar para a célula anterior, para a gente não perder a lista. Então, ó, lista, seta último, seta prox, seta antes. Aqui a gente está caminhando na estrutura. Lista, seta último, a gente chega aqui. Seta prox, a gente chega nesse campo aqui. Seta antes, a gente vem para cá. E ela vai receber L seta último. O último não está apontando para cá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ligar a célula que a gente acabou de criar na célula anterior. Depois, a gente tem que atualizar o último. O último tem que apontar para a célula que a gente acabou de criar. Então, lista seta último recebe lista seta último, seta prox. Depois, a gente tem que guardar o item que a gente está inserindo na célula que a gente acabou de criar. L seta último, seta item recebe X. Lembra que o último aponta para uma célula que tem 3 campos, o item, o prox e o ante. E por último, lista seta último, seta prox recebe null. Lista seta último tem esse endereço aqui, seta prox a gente vem para cá, ele recebe null, certo? Vamos fazer mais um teste aqui, considerando que a gente recebeu uma lista que já tem um elemento. Então, a gente vai inserir nela. Então, o prox do último recebe malloc de uma nova célula. Então, ele vai alocar espaço para uma nova célula e o prox do último vai guardar o endereço dela. Então, a gente vai criar uma célula e o prox do último vai apontar para ela, aqui. Depois, a gente tem que ligar essa célula na anterior. Então, lista, seta último, seta prox, seta ante. A gente chega aqui, vai receber lista, seta último. Então, a gente faz essa ligação. Depois, a gente atualiza o último recebe o prox do último está apontando para essa célula que a gente acabou de criar. Então, vai acontecer isso. Depois, a gente tem que guardar o item, então, lista, seta último, seta item recebe X. E, por último, a gente faz o prox do último receber null. Certo? Então, é assim que funciona o nosso insere. Se a gente quisesse inserir um outro tipo, se fosse uma lista de outra coisa, a gente só teria que mudar a definição do que vai ser inserido aqui, ó.
porque dentro do insere, hora nenhuma, a gente trabalha com o tipo específico do elemento que a gente vai inserir, certo? Então, vamos para o retira. O retira, ele recebe o endereço da célula, a lista e o X aqui, que guarda o elemento que foi retirado. Então, aqui está a nossa lista. Diferente da lista dinâmica, a lista encadeada que só tem o endereço do seguinte, que a gente precisava passar o endereço da célula anterior que ia ser retirada, aqui no retiro da lista duplamente encadeada, a gente pode passar o endereço do elemento que vai ser realmente excluído. Então, aqui, ó, quem vai ser excluído vai ser o X3. Por quê? Como eu tenho o endereço da célula anterior, eu consigo ligar o X2 no X4 e ligar o X4 no X2, certo? Bom, então, primeira coisa é a gente testar se o P é um ponteiro válido. Então, se o P for igual a null, ou se o P seta ante for igual a null, ou eu tô aqui, ou eu tô aqui. Então, eu não quero tirar a célula cabeça, nem tem como eu tirar uma célula que não existe. Então, ele vai dar uma mensagem de erro, posição inválida. Então, aqui, ó, a gente testa o if, não vamos entrar nele, aí a gente vai para o else. No else, o primeiro comando que a gente tem é o comando que vai guardar no parâmetro x o elemento que vai ser retirado. Então, x recebe p seta item. Então, ó, p seta item é o x3, certo? Depois aqui a gente faz p seta ante seta prox. P seta ante seta prox é esse campo aqui, ó. Ele vai receber o prox do P, então ele vai apontar para o x4. Então, quando a gente executa esse comando, a gente fica dessa forma aqui. Depois, ele tem que verificar se ele está tirando o último elemento da lista. Se P seta prox igual a null, P seta prox é igual a null? Não. Então, ele vai para o else. No else, o que ele faz? Ele faz o elemento seguinte apontar para o anterior ao P. Então, P seta prox seta ante, P seta prox seta antes é esse campo aqui. O que ele vai receber? P seta ante, então ele vai receber o endereço do X2. Então, aqui, ó, a gente vai ter essa situação aqui, certo? E, por último, o que a gente vai fazer? Dar um free em P para liberar aquela memória que estava sendo utilizada para guardar a célula que continha o item X3, certo? Vou fazer mais um teste aqui, tirando agora o último elemento da lista. Então, aqui, ó, o P está apontando para o X5. Então, quem vai sair dessa lista é o X5, que é a última célula da minha lista. Primeiro aqui a gente testa se P é uma posição válida. Se P for igual a null ou o antes do P for igual a null, erro, posição inválida. Não é o caso, ele vai para o else. Primeiro comando, P seta i. A variável apontada por x recebe P seta item. Então, ele guardou em x o elemento que foi retirado. Para que a gente guarda? Se eu tiver que fazer alguma operação com o elemento que foi retirado da minha lista, eu tenho ele armazenado, certo? Depois, o que ele faz? P seta ante seta prox. P seta ante seta prox, a gente chega aqui, ó, a gente precisa aprender a caminhar nesses comandos aí. Ele recebe P seta prox, então o que ele vai receber? Null aqui no caso. Ok? Depois ele testa se ele está tirando o último elemento. P seta prox é igual a null? É, então estou tirando o último elemento. Então, o que ele vai fazer? Atualizar o último. O último recebe P seta ante. Ok? E, por último, o que ele faz? Dá um free em P, liberando a memória. Então, é assim que funciona o comando retira. E a operação imprime? A operação imprime, ele recebe o endereço da lista. No caso aqui, gente, a lista, nesse caso, ela não precisava ser passada por referência, porque ela não vai ser alterada. Repetindo,
eu coloco dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem, para vocês não terem que ficar pensando, que horas que eu vou passar a lista por valor, que horas que eu vou ter que passar a lista por referência. Então, imprime, recebeu essa lista aqui. Aí, o que ela faz? A gente precisa de um ponteiro auxiliar, que é um ponteiro para a célula, e esse ponteiro vai apontar para o prox do primeiro. Então, ele vai apontar aqui para o x1, certo? Então, diferente do vetor que eu tenho, o tamanho, que eu consigo fazer um for e percorrer o vetor, aqui não. Então, eu tenho que usar um ponteiro para percorrer minha lista. Então, ele entra dentro de uma estrutura de repetição. Enquanto o AUX for diferente de null, ou seja, enquanto ele não tiver chegado aqui no final da lista, o que ele vai fazer? Imprimir AUX seta item, então, imprimir o x1 e vai caminhar com prox, com AUX. A AUX recebe AUX seta prox. Então, o AUX que estava aqui vai passar para o x2. Aí volta lá em cima. AUX é diferente de null? Verdadeiro. O que ele vai fazer? Imprimir AUX seta item e caminhar com AUX. A AUX recebe AUX seta prox. Então, ele veio para cá. Volta lá em cima. AUX é diferente de null? Sim. Então, o que ele vai fazer? Imprimir AUX seta item e caminhar com AUX. AUX é diferente de... Aí ele volta lá em cima. AUX é diferente de null? Verdadeiro. Ele vai imprimir o AUX seta item e vai caminhar com AUX. Volta lá em cima. AUX é diferente de null? Verdadeiro. Ele imprime AUX seta item e caminha com AUX. Aí ele vai voltar lá em cima. AUX é diferente de null? Não. Aí ele vai sair do while e vai terminar a execução da função. E aqui a gente está vendo que ele imprimiu todos os elementos na tela, certo? Aqui, gente, a nossa lista é uma lista de inteiros. Se fosse uma lista de outro tipo, né? Eu teria que vir aqui e colocar cada campo do item que eu estivesse inserindo nesse printf aqui. Então, ficaria uma coisa, vamos supor que eu estivesse imprimindo uma lista de produtos de um supermercado. AUX seta item ponto código, AUX seta item ponto descrição, AUX seta item ponto preço e assim por diante. Beleza? Então, é essa a operação imprime e são as operações que eu coloquei como básicas da minha lista encadeada. A gente pode inserir novas operações que forem necessárias. Um abraço e até mais. Até a nossa próxima aula.